Com a Contra-Reforma, a Igreja firmou ainda mais o pé nas suas posições seculares. Reforçou seus dogmas, sua organização hierarquizada e mais, suas posições em países católicos como Portugal e Espanha. E mais ainda, intensificou sua luta contra as heresias e o protestantismo através do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição. Era a época da caça às bruxas, onde aqueles que eram considerados infiéis chegavam a ser até queimados em praça pública. E foi nesse clima de guerra religiosa que nasceu a Companhia de Jesus. Baseada na disciplina e na organização, a Companhia de Jesus acabou se transformando numa espécie de milícia da fé, que tinha como objetivos na América Portuguesa conquistar súditos para Portugal e fiéis para a Igreja Católica. Uma missão não muito fácil naquele momento. Mas será que o jesuíta Manuel da Nóbrega conseguiu o que pretendia? Olha, Gil, Fala. pelo que eu consegui descobrir aqui no arquivo do nosso computador, o Manuel de Nóbrega agiu muito rápido, viu? Fazia só 15 dias que ele tinha chegado na América Portuguesa e a primeira escola já estava funcionando. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Mal ele chegou na América, ele já abriu uma escola. Não, uma não, eles abriram várias, olha aqui, ó. Nossa. Os jesuítas, na verdade, eles criaram uma rede de ensino, porque além das escolas, eles abriram colégios, abriram seminários, entendeu? Ah, vem cá, e como é que eram esses cursos, hein, Vicente? Que tipo de homem o ensino jesuítico queria formar? Um homem culto, disciplinado, defensor dos dogmas, da autoridade. E eles conseguiram o que queriam? Ah, sem dúvida. A rede de ensino dos jesuítas e de outras ordens religiosas foi fundamental na unificação linguística, religiosa, cultural da América Portuguesa. Além disso, existiam as missões religiosas que eles criaram junto aos indígenas, em vários lugares da colônia, entendeu? Em várias regiões. E por falar na atuação dos jesuítas, onde será que eles ficavam? Em que ponto da colônia eles se instalaram? No começo, os jesuítas ficavam no litoral. Só que ficar no litoral trazia problemas. É que os índios ficavam muito expostos no contato com os europeus e no contágio com as doenças que os europeus traziam. Por causa disso, os jesuítas começaram a cada vez mais a adentrar pelo interior do território brasileiro, fundando o que viria a ser conhecido como missões. A coroa portuguesa incentivava o movimento dos jesuítas em direção ao interior, principalmente no norte do país, constantemente ameaçado por invasões. No sul do país, o movimento missionário também ganhou grande expressão. Nas missões, longe dos olhos e da proteção da coroa portuguesa, os jesuítas educavam os índios e ainda desenvolviam atividades agrícolas, o que acabou lhes dando ainda mais independência em relação ao Estado português. Mas olha, nem tudo eram flores nas missões jesuíticas. Eram constantes a invasão das missões pelos colonos em busca de escravos indígenas para suas lavouras. Contra essas invasões, alguns jesuítas chegaram a criar milícias armadas de indígenas. É claro que a coroa portuguesa não estava gostando nada dessa ideia de ver jesuítas e índios fortemente armados. E, evidentemente, isso acabou contribuindo para a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759. Mas essa já é uma outra história. Os jesuítas podiam se chocar aqui e ali com as orientações da coroa portuguesa. Agora, de maneira geral, eles seguiram à risca o papel de agente cultural na colonização, sem dúvida. E como é que isso foi possível? Como é que você pega um índio que acredita em vários deuses, que não tem noção nenhuma do pecado, fala uma língua que não tem nada a ver com a nossa e faz com que ele acredite que só existe um único Deus, que a nudez é pecaminosa e que a língua que ele deve falar é o português? Olha, tomando como base a língua tupi, missionários como José de Anchieta foram transpondo, traduzindo para a língua indígena a mensagem católica. Assim, a divindade Tupã, que para os índios era o poder dos trovões, passou a representar o Deus católico. Mas o que eles usavam mesmo era o teatro, chamados autos, que era quando os jesuítas representavam a luta do bem contra o mal, da palavra de Deus contra o demônio dos antigos rituais. Ô Vicente, mas isso não destruiu completamente a cultura dos indígenas? Bom, de uma certa forma sim, Gil, mas foi o próprio trabalho dos jesuítas que também protegeu os índios contra a escravidão, né? E no que acreditava o José de Anchieta? Ah, para ele o índio era um ser puro. José de Anchieta foi um dos jesuítas mais atuantes do Brasil colônia. Veja só um trecho que ele escreveu que revela bem o tipo de trabalho que eles queriam fazer com os índios. Ou seja, transformar os nativos em pessoas dóceis, religiosas e disciplinadas.
Veja só o que diz Anchieta. Os padres, além de instruir os índios nas coisas necessárias à sua salvação, ensinam aos seus filhos a ler, escrever, cantar e a ter seu coro de canto e flauta para suas festas. Essas palavras, ditas pelo José de Anchieta, não deixam dúvidas sobre o que ele pensava sobre os índios e o trabalho dos jesuítas. Para Anchieta, o índio, sim, era um ser puro. Como você viu, a igreja protegia, sim, os índios da escravidão. Mas você deve estar se perguntando, e os negros africanos? Por que será que a igreja não tinha a mesma posição em relação à escravidão com relação aos negros africanos? É que para a igreja católica, os índios eram puros, ao contrário dos negros que viviam em pecado na África. E segundo argumentava o jesuíta Antônio Vieira, a escravidão era uma forma criada pela divina providência para tirar os negros do pecado da África e trazê-los até a palavra de Deus nas terras brasileiras. E através disso, a alma do africano poderia ser salva aqui nas nossas terras. E aliás, foi através de raciocínios como esse que a escravidão pode ser aceita como uma coisa natural durante a colônia. Bem, mas por enquanto nós vamos ficando por aqui, porque agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como atuaram o Estado e a Igreja durante a colonização do Brasil. Você viu que o Estado português se ocupou de organizar a economia e administrar a nova terra, enquanto que a Igreja Católica ficou responsável pela orientação educacional, cultural e religiosa dos nativos e dos colonos. Na próxima teleaula tem mais. A gente vai fazer uma viagem pelas outras regiões da colônia. Vai conhecer de perto a diversidade econômica, social e cultural da sociedade que estava se formando no Brasil. Até a próxima!